deixando a comunidade ditar o ritmo. Além da humildade de pedir conselhos, devemos submeter-nos a estes quando os recebemos. Para mim, uma das maiores áreas em que preciso trabalhar esta submissão é a de permitir que a comunidade teste, julgue e meça o que eu tenho ouvido de Deus. Um valor fundamental para mim é que, para tomarmos decisões em comunidade, precisamos praticar o ouvir a Deus juntos. As Escrituras são claras quando nos dizem que, quando ouvimos Deus falar, devemos dividir esta informação com outros e permitir que eles julguem o que ouvimos. Ver 1 Coríntios 14, 29. Então, eu tenho umas pessoas com quem divido o que tenho ouvido de Deus e pergunto: o que você acha? É de Deus isto? Estou ouvindo certo? Conforme eu dividi o que tinha ouvido e sentido com os líderes e com a comunidade, descobria que geralmente não era o que eu ouvia que poderia estar errado, mas era saber o tempo certo de agir. Como eu disse antes, tudo parece andar muito devagar para mim, e definitivamente não gostava de ouvir alguém dizer: não é o momento certo para isso. Normalmente, eu já teria organizado todo um plano em função do que tinha ouvido e estaria pronto para agir imediatamente. Então, é difícil submeter-me a outros em minha vida e ter que acionar os freios, mas eu faço por duas razões. Primeira, eu vejo muitas pessoas que não submetem a outros cristãos o que pensam ter ouvido de Deus, que resolvem todas as coisas sem ajuda e que tomam uma decisão perigosa atrás da outra. Segundo, alguém me disse anos atrás que um dos maiores testes da minha vida seria não passar adiante de Deus. Descobri que a comunidade é que me segura para não disparar na frente. Vez após vez, vejo que o que Salomão disse é verdade, que decisões tomadas em comunidade são seguras. Decisões tomadas em isolamento não são. Não estou dizendo que é fácil ajustar o meu ritmo para caminhar em comunidade, pois em minha mente a comunidade é lenta. Eu sempre acho que deveríamos estar indo mais rápido do que estamos. Mas, vez após vez, eu percebo que quando permito que minha comunidade dite o ritmo das minhas decisões, eu chego no tempo certo das coisas que Deus está fazendo. A voz de Deus. As Escrituras mostram claramente que Deus fala através das pessoas. Como mencionei antes, ele obviamente fala através das Escrituras e fala conosco individualmente. Mas Deus também fala através das pessoas e isto significa que ele fala através da comunidade. Então, quando nos desconectamos da comunidade, estamos desconectando-nos de uma das formas com as quais Deus fala conosco. Ocasionalmente, pessoas me dirão: Deus está em silêncio comigo agora. Eu as desafiarei com relação a isso. Ele não está em silêncio, direi. Ele está falando através de uma pessoa com quem você não está conectado. Muito frequentemente, Deus coloca sua voz na boca dessa pessoa e então requer que você se relacione com ela para então ouvi-lo. A parte difícil é que todas as pessoas que Deus usa são imperfeitas. Isso me confundiu por um tempo. Eu queria que Deus falasse apenas através de pessoas que tivessem um caráter perfeito, grandes atitudes, habilidades de comunicação fenomenais e todas as informações corretas. Mas o Senhor não faz assim. A mensagem geralmente vem por um mensageiro não tão qualificado assim, na minha opinião. Houve um tempo em minha vida que eu tive conversas bem difíceis com 3 pessoas, uma da igreja e 2 de fora, em um período de aproximadamente um mês. Cada uma dessas pessoas se pendurou em mim como uma lista de roupas sujas. A maior parte do que diziam era incorreto e baseado em informações erradas, e eu senti que tudo foi entregue a mim como uma atitude errada. O problema é que, conforme eu ouvia, eu podia perceber o Senhor falando em algumas coisas que elas diziam. Isso realmente me irritou. Eu fui até o Senhor e disse: Deus, eu não estou gostando do modo como estas pessoas se achegam a mim. Acho que eles estão errados em muita coisa. Então, por que eu estou ouvindo o Senhor falar através delas? Por que o Senhor está falando comigo através destas pessoas grosseiras? Basicamente, o Senhor me disse: Benin, eu estou dando a você a oportunidade de se humilhar e ouvir a minha voz através de outras pessoas, ou de desconsiderar tudo por não gostar do modo como a mensagem foi entregue. É incrível a quantidade de vezes que desconsideramos a voz de Deus por não gostarmos das pessoas imperfeitas que Ele está usando para falar. Nós precisamos conseguir ouvir as pessoas mesmo quando elas não estão inteiramente corretas ou quando vêm com uma atitude errada. A verdade é que nenhum de nós é perfeito e nenhum de nós sabe comunicar-se perfeitamente. Todos nós crescemos em ambientes diferentes. Se você cresceu em um ambiente que evitava conflitos, aprendeu a internalizar as emoções até que não conseguisse mais aguentar. Então, depois de explodir, você voltava a internalizar tudo.
Se cresceu em outros lares, a falta de conflitos poderia significar que você não se importava com o relacionamento. Em comunidade, especialmente nos casamentos, descobrimos que os diferentes tipos de comunicação que aprendemos são todos falhos e facilmente mal compreendidos. É por isso que a humildade é essencial para a comunidade e porque devemos ser capazes de ouvir atentamente. Pontos cegos. O livro de Provérbios está repleto das palavras reprovar, repreender e instruir. A habilidade de ouvir e receber esses ensinamentos em sua vida sempre o levará à sabedoria. A inabilidade de recebê-los é tolice. Acolher comentários e correção é absolutamente essencial se quisermos continuar crescendo. No momento em que paramos de receber estes comentários, começamos a estagnar e morremos. Uma das melhores formas de crescer é ouvindo os comentários dos que estão à nossa volta. Muitos de nós têm dificuldade em ouvir comentários. Quando alguém nos diz o que vê acontecer em nossas vidas, entramos na defensiva, paramos de ouvir e começamos a elaborar uma lista de desculpas ou argumentos contrários. Sua atitude está errada. Você não tem todas as informações. Não vou ouvir você enquanto estiver ferido, apenas lhe darei ouvidos quando não estiver mais emocionado ao falar comigo. Se você tivesse mais informações, teria chegado à mesma conclusão que eu cheguei. Então, vou informá-lo melhor. Se a sua primeira reação aos comentários é defender-se, desconsiderar ou dar pouca importância, você precisa parar por um segundo. Resistência a comentários significa que você não está atento ou nem ao menos sabe da existência de seus pontos cegos. A única batida de carro na qual me envolvi ocorreu quando eu estava dirigindo na parte centro-sul de Los Angeles com 18 anos. Quando estava na faculdade, eu ia até Los Angeles umas 2 vezes por mês para servir em um ministério que fazia escola dominical na calçada para crianças. Foi um tempo poderoso que me possibilitou ver Deus tocando a vida das pessoas e eu passei a amar essas crianças. Uma vez, quando meus pais vieram me visitar, eu quis mostrar-lhes o bairro onde ministrávamos àquelas crianças incríveis. Quando eu estava dirigindo no trânsito dessa cidade grande, Los Angeles, que não era nada parecido com o que eu estava acostumado, a cidadezinha onde cresci, eu olhei pelo retrovisor, mas não virei a cabeça para olhar por cima do ombro e checar o ponto cego antes de mudar de faixa. De repente, eu vi que havia um carro bem onde eu desejava ir. Então virei de volta para minha faixa e acabei entrando na traseira do carro que estava à minha frente. Todos nós temos pontos cegos. Deus não nos deu uma visão de 360 graus em nossas vidas. Mas não é apenas Deus que revela as áreas que precisamos enxergar. Sabe quem mais consegue ver seus pontos cegos? A comunidade. Pessoas em nossas vidas conseguem ver o que nós não conseguimos e nós precisamos ser humildes o bastante para ouvir quando elas dizem o que vem em nós. Não estou dizendo que todas as pessoas ao seu redor possam ter permissão para trazer correção ou opinião para a sua vida. As pessoas a quem você frequentemente dá ouvidos devem ser confiáveis, mas estou dizendo que você deve ter pessoas do seu círculo de amizade checando seus pontos cegos e avisando sobre o que estão vendo. No começo do meu ministério como líder, observei cristãos que amavam ao Senhor, ouviam claramente a sua voz em algumas áreas e eram extremamente bem dotados espiritualmente, mas mesmo assim não tomavam boas decisões em suas vidas. Eu notei que a maioria delas era isolada e carente de relacionamentos saudáveis com outros cristãos. Eu pensava, mas por que isso é um problema? Como essas pessoas conseguem ouvir diretamente de Deus sobre seus problemas? Eu estava confuso com isso, então procurei um pai espiritual e perguntei, por que Deus não fala com essas pessoas e diz, pare de agir dessa forma, por favor? Ele disse, Deus não passa por cima do discipulado só porque não queremos estar em um. Ele então explicou que Deus instrui a todos nós para que tenhamos relacionamentos com pessoas que possam ministrar em nossas vidas, lançando desafios e encorajando-nos, isto é, discipular de forma prática. Não podemos ter vidas isoladas e esperar que Deus fale conosco separadamente das outras pessoas. Se não estabelecermos nossa vida de modo a ouvir os que estão à nossa volta, perderemos algo que Deus está tentando nos dizer. Você pode ouvir a Deus de forma profunda em várias áreas da sua vida, mas há algumas áreas nas quais Ele falará apenas através da comunidade. Só porque você não gosta dessa forma, não significa que Deus irá ignorar isso para falar com você nessa área.